A minha mãe me dizia que o papai tinha ido embora para ser astronauta, e algum tempo depois ela também foi embora, e eu dizia para meu irmãozinho que ela foi escalar grandes montanhas. Mas a verdade do que aconteceu era terrível. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Micaela, eu tinha apenas 10 anos de idade e morava com meu pai, mãe e irmão em uma casinha bem humilde e simples. Nós não passávamos por problemas financeiros, mas a vida era bem difícil para nossa família. Meu pai, Gilberto, tinha 29 anos, era um homem muito bonito e trabalhador, mas a vida não lhe havia dado muitas chances, e as que deu, ele havia desperdiçado por ingenuidade e por falta de maturidade. Devido a isso, talvez, nossa vida pudesse ser melhor conforme ele dizia. Ele trabalhava com o que fosse para nos mantermos alimentados e saudáveis, não nos faltava estudos ou roupas, mas tudo era orçamentado na ponta do lápis. Se por um acaso algo saísse do nosso orçamento mensal, as coisas poderiam ficar feias para nós. Minha mãe se chamava Tatiana, ela tinha apenas 27 anos também, mas minha mãe era filha de uma família que tinha bons recursos financeiros, mas a família dela havia deserdado a filha por ela ter se casado com meu pai muito nova. Na época do namoro deles tudo estava muito conturbado e cheio de problemas, então ela foi expulsa de casa quando estava grávida de mim, pelos seus pais, e ela prometeu nunca mais voltar. Desde então, ela não tem mais contato com seus familiares. Minha mãe tinha vários trabalhos, assim como meu pai, e na maioria das vezes eu e meu irmãozinho ficávamos sozinhos em casa, mas algumas vezes uma vizinha bondosa deixava de ter seus dias de folga para cuidar de nós dois. Meu irmão Leandro era muito novinho, ele tinha somente 5 anos e não entendia nada das dificuldades da vida, e como eu era a mais velha tinha que dar o exemplo de tudo para ele e cuidar dele na ausência dos meus pais. A vida não era a melhor do mundo, mas sobrevivemos com o que dava. O tempo foi passando, uns 2 anos talvez pelo que me lembro, eu acho que já estava com 12 anos e meu irmão, Leandro, estava com 7. Eu fazia doces para ajudar em casa e vendia nas ruas para termos uma fonte extra de dinheiro com meu irmão. O meu pai era um homem doce e gentil, mas com o passar do tempo ele foi se transformando em um homem que só vivia estressado e brigando com minha mãe. Eu vi a transformação dos dois em pessoas que pareciam dois desconhecidos brigando por algo, e o problema era sempre o mesmo, falta de dinheiro, e isso me deixava muito triste, mas eu e meu irmão conseguimos entender eles dois. Eu e Leandro nos sentíamos 2 pesos para eles, e teve um determinado momento de nossas vidas que meu pai, em uma discussão com minha mãe, falou isso para ela. Foi a maior discussão que os dois já haviam tido na vida, pois minha mãe disse que deixou sua boa vida e família para estar ao lado dele, e que ela havia perdido tudo para ter esta família. Eu e meu irmão ouvimos tudo escondidos, mas eles estavam tão zangados um com o outro que não se importaram se alguém estava ouvindo ou não. Meu irmão me perguntou se o papai e a mamãe não gostavam mais da gente, eu disse que não era isso, que todo o problema era apenas a falta de dinheiro, mas na época eu não sabia se ele entendeu ou apenas aceitou tudo aquilo calado. Assim, fomos dormir, e no dia seguinte fomos para a escola, lá era um lugar onde deixávamos nossos problemas de lado, além de ser nossa chance de melhorar de vida. Eu e meu irmão sempre tiramos as melhores notas possíveis, além de ter a merenda que era ótima. Os professores se orgulhavam de nossa dedicação, mesmo sendo muito jovens eles achavam e afirmavam que eu e meu irmão poderíamos ser grandes pessoas na vida, e isso me animava demais. Certo dia, quando voltamos da escola para casa, encontramos nossa mãe chorando na sala, e o motivo ela apenas me disse que meu pai tinha ido embora para ser astronauta, e nos enviaria dinheiro para que pudéssemos ter uma vida melhor. Eu e meu irmão choramos muito pelo papai não ter se despedido de nós dois, mas com o tempo fomos superando isso e só tínhamos muita saudade dele que não nos dava nenhuma notícia, e a mamãe nunca nos dizia o motivo. Desde que meu pai havia ido embora, minha mãe começou a mudar o seu jeito de ser também, ela era mais grossa e rude conosco. Sempre que dava ela nos repreendia sem motivos ou nos passava algum carão por termos feito algo de errado em casa.
Nós éramos crianças e nos esforçamos para fazer tudo certo, raramente cometemos erros, mas ela não queria saber e gritava com muita raiva dizendo que tinha uma vida maravilhosa e que perdeu tudo por esta família. Na escola a diretora e os professores nos notavam meio tristes, e certa vez tirei uma nota mais baixa, coisa que nunca havia acontecido, e todos estranharam, até meu irmão Leandro estranhou. A professora Elisa conversou comigo e eu contei tudo a ela, que meu pai havia ido embora ser astronauta, mas eu sabia que era mentira, a mamãe tinha contado isso apenas para não nos fazer sofrer quando aconteceu. E eu falei o quanto a nossa mãe mudou e nossa professora prometeu que nos ajudaria, e telefonou insistentemente para minha mãe naquele dia, mas ela não atendia, então no fim das aulas, ela foi conosco até nossa casa. E quando chegamos lá, eu chamei a minha mãe, procuramos pela casa e nada, talvez ela tivesse saído para fazer algum trabalho. Porém, quando ela saía, ela deixava a comida feita e neste dia não tinha. Assim, nossa professora fez comida para a gente e ficou esperando pela nossa mãe a tarde toda, até que anoiteceu e nada dela. Elisa foi perguntar à nossa simpática vizinha se ela sabia de algo, e elas ficaram conversando lá fora por um bom tempo. Eu fui ao quarto da mamãe pegar algo no guarda-roupa dela e quando abri me assustei, pois vi que suas roupas, que eram bem poucas, haviam sumido. Eu pensei que ela tivesse levado para lavar, mas vi que seus 2 sapatos haviam sumido também. Preferi fechar o armário e ir falar com minha professora, mas ela já estava entrando em casa com um envelope nas mãos e não disse uma só palavra, e me abraçou e chamou meu irmão e o abraçou também. Eu perguntei por que a mamãe estava demorando tanto, e ela disse que minha mãe tinha viajado para relaxar a mente e escalar grandes montanhas. Mas no fundo eu sabia que não era verdade, e que minha mãe tinha ido embora igual meu pai fez, porém, eu sustentei aquelas histórias para não fazer meu irmão sofrer, pois eu já estava sofrendo muito com aquilo. Mesmo assim, uma luz no fim do túnel apareceu, era nossa professora Elisa, ela ficou alguns dias em nossa casa nos ajudando e vendo o que poderia fazer por nós. Elisa conseguiu contactar nossos avós, eles ainda estavam vivos, mas bem velhos, e eles disseram com todas as letras que tanto nossa mãe como a gente estávamos fora de suas vidas e de seus testamentos. Eles não nos ajudariam com um único centavo que fosse. Elisa ficou terrivelmente triste com esta decisão dos dois, mas seguiu a vida ao nosso lado. Eu fiquei um tempo desolada desejando a volta de minha mãe e de meu pai, mas com o tempo essas esperanças foram sumindo e acabei aceitando a realidade. Elisa nos ajudou por anos, mesmo que nós não fossemos sua obrigação, ela nos manteve alimentados, nos deu um lar, pois ela havia nos adotado como seus filhos e bancou nossos estudos. Meu irmão, Leandro era um menino doce e gentil, mas o abandono de nossos pais foi fazendo ele se tornar um homem rude e amargo com a vida. Ele só respeitava e tratava bem Elisa, mas ele tinha na sua mente que até mesmo ela poderia nos abandonar um dia. Eu entrei na faculdade um pouco antes de meu irmão, pois era mais velha, tive de viajar para outra cidade para concluir meus estudos. Assim que concluí, eu soube por Elisa que meu irmão também tinha entrado na faculdade, e fiquei muito feliz por ele. Fiquei mais uns anos fora, pois recebi uma ótima proposta de trabalho em outra cidade que não poderia recusar, era um cargo grande em uma renomada empresa. Fiquei lá até que eu consegui uma transferência para trabalhar em minha cidade para somente então poder rever meu irmão e Elisa. Quando cheguei em casa, as notícias não eram boas, pois Elisa estava doente e ela não permitiu que meu irmão me avisasse para não atrapalhar meus estudos e trabalho. Ela lutava há anos contra um problema de saúde muito sério, e os médicos disseram que ela tinha pouco tempo, mas estava muito feliz, realizada, pois ela sentia que tinha feito na vida o que precisava ser feito, além de nos dar amor, carinho e um lar maternal que eu e Leandro tínhamos perdido há anos. Poucos meses depois, Elisa partiu, foi um dos dias mais tristes de minha vida e de meu irmão. Estávamos sozinhos no mundo novamente. Primeiro meu pai, depois minha mãe, em seguida nossos avós que não queriam saber de nós, e por fim a vida levou Elisa. Leandro ficou extremamente triste, eu nunca mais havia visto ele chorando na vida, desde que nossos pais foram embora, pois ele tinha se trancado para o mundo, mas com este acontecimento ele chorou, apenas poucas lágrimas.
E nesse dia ele me disse novamente o que ele havia me dito anos atrás, que até mesmo Elisa iria embora um dia. Abracei meu irmão no funeral de nossa mãe adotiva, e o confortei com algumas palavras, mas ele disse que não precisava disso. Alguns meses se passaram, acordei em casa, e Leandro estava sentado no sofá, vi que todas as suas malas estavam ali. Eu perguntei do que se tratava aquilo tudo e ele respondeu que jamais faria comigo o que todos os outros fizeram conosco. Leandro tinha um espírito aventureiro, e queria desbravar o mundo, seu trabalho permitia que ele fizesse isso, já que ele era historiador. Ele me disse que eu era a mais forte de todos nós, a mulher mais forte que ele já havia conhecido, e que ele seguia meus passos para ser forte como eu. Leandro era rude e frio, mas no fundo ele ainda era aquele garotinho que não largava do meu pé e contava comigo para tudo, mas naquele momento ele queria voar mais longe. Eu fiquei triste por ele ter decidido ir embora, mas fiquei muito feliz por ele estar se despedindo de mim, pois não era um adeus, e sim um até logo. Acompanhei meu irmão até o aeroporto, lhe dei um abraço caloroso e ele se foi. Leandro entrou no avião e partiu para viver a sua vida. Mantivemos contato por algum tempo, até que paramos de nos falar devido a nossas vidas corridas, e por sabermos que o outro sempre estaria bem. Muito tempo se passou, eu já estou com 65 anos e por anos não soube notícias de meu irmão, então, certo dia fui visitar o túmulo de Elisa como eu sempre fazia, e quando cheguei lá vi um homem velho, e de cara eu reconheci meu amado irmão. Leandro sempre teve essas coisas, ele era uma verdadeira caixinha de surpresas, ele voltou para nossa cidade sem avisar para me surpreender, e claro que conseguiu. Eu o abracei e nunca chorei tanto na vida, ele era o motivo de eu ter me mantido forte por toda a nossa infância e adolescência. Nossa vida foi muito difícil e dolorosa, mas também fomos muito felizes, ele constitui sua família, já era avô, e veio com eles para a cidade. Eu também já era avó e queria que nossas famílias se conhecessem em um grande almoço. A estrada até aqui foi de muitas perdas, mas tudo que nos aconteceu nos tornou pessoas fortes e capazes de lutar pelo que queríamos. Ensinamos aos nossos filhos e netos o valor das pessoas verdadeiras que estão ao nosso lado, estas pessoas não precisavam ser de nossa família, como foi o caso de Elisa que deu tudo de bom e de melhor para a gente. Assim, eu e meu irmão sentimos que cumprimos nossa missão de vida e podemos aproveitar uma velhice calma e tranquila. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.